Continua nessa mesma criação. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, todos encontraram, amém? Vamos nos colocar de reverência a palavra do Senhor. Eu sei que a minha voz é bem gente, mas só toque mais um pouquinho para mim, por favor. Glória a Deus, aleluia. Minha voz está muito boa, eu conheço que falei com o pastor Gideão, que sabe que eu trabalho tão bom, comprei pastilha, comprei isso aqui, comprei isso aqui, mas, irmãos, quando a gente vem entregar, a gente não consegue trabalhar na parte. É só por inteiro. Oh, glória, aleluia. Você foi chamado para entregar por inteiro, viu? Não é pela metade não, hein? Jesus está vendo. Aleluia. A palavra do Senhor onde nos diz assim. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Agora nós vamos lá para o capítulo 4, no tema, e nós vamos ler o verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mais forte, todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, sempre glorificando e exaltando o nome do Criador. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Esta palavra, aleluia, eu estava na minha casa lendo a palavra do Senhor, e hoje eu quero falar com vocês sobre a busca do Espírito Santo e sermos cheios, e as armaduras para sermos cheios. Às vezes é muito fácil nós pegarmos o microfone e ministrarmos algo sobre a vida de vocês, e é muito fácil chegar aqui e falar: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Se muitas das vezes eu mesmo não busco, aleluia, a presença do Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre esta palavra. Se você quiser ir abrindo a palavra junto comigo, deixa sua Bíblia aberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Efésios 6:10 diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda, não é metade, é toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os principais das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. No 13 ainda diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia! Glória a Deus! A armadura de Deus. Para nós sermos cheios, primeiro eu quero falar com vocês sobre nos fortalecer no Senhor. Às vezes na nossa caminhada é tão difícil, irmãos. É luta diária, é enfermidade que bate na tua porta, é um não na cara. Às vezes você vai atrás de emprego e não consegue. Às vezes é uma palavra, aleluia, que muitas das vezes fere o teu coração, e muitas das vezes que está significando que o diabo não chegou até a tua porta. Só que eu quero dizer para você algo nessa noite: para você se fortalecer no Senhor, nós temos que entender que quando nós estamos também no processo, Ele está nos forjando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos preparando para algo maior que Ele tem para fazer na nossa vida. Mas quando eu fez isso com o Espírito Santo, quando Ele fez isso com o Espírito Santo, e quando você está ali adorando e bendizendo o nome do Senhor, está passando pelo vale, está passando pela luta, mas você também está buscando a face do Senhor, e o Espírito Santo está te Quantas vezes passamos por provações nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente fala: Senhor, não dá mais, não vou mais, não quero mais, e o Senhor está falando assim: minha filha, por uma simples palavra, ou um simples
gesto, o que aconteceu diante de ti, isso só estava te preparando, minha filha. Só que muitas das vezes, para nós entendermos isso, às vezes é um pouco complicado para o ser humano, porque muitas das vezes o Espírito Santo está falando, está ministrando, e a gente só quando está aparecendo problema, na luta, na provação, e o Senhor fala, minha filha, você ainda não entendeu? Eu estou te preparando para algo maior, você ainda não entendeu? Que a presença do meu Espírito Santo te inunda, prepara a tua vida, e quando está passando fora da luta, você está se enchendo da presença. Porque uns quantos já saíram da presença de Deus por uma luta que passou? Quantos não aguentaram as cargas? Quantos não aguentaram, aleluia, as pedradas, as calúnias? Quantos não aguentaram e foram embora? Mas o Senhor só estava falando, filho, eu só estou te preparando e o meu Espírito Santo está te envolvendo. Nós precisamos entender que nem toda luta, aleluia, é para que você venha ficar prostrado, cabisbaixo, mas é para o preparo maior. E como que eu faço isso, mulher? Como que eu faço? Você não sabe que eu estou passando a luta que eu estou enfrentando lá dentro de casa. Irmãos, é se fortalecer no Senhor. É dia após dia. É dia após dia. Então eu vou dar mais de um dia. Ele não renovou para você dia após dia. O alimento de hoje é para hoje. Amanhã vai vir outro e vai ter mais um alimento. E quando você despreza o alimento de hoje, amanhã já não vai ser o de hoje, porque amanhã vai ter outro. O Senhor está falando na casa. O que você está esperando para se fortalecer no Senhor? Você vestiu o seu melhor sapato.
Falar assim é fácil, mas fazer mesmo acontecer é complicado. O perdão do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou perdoar, não quero saber. Já não. E o Espírito Santo? Me deixa aqui o Espírito Santo, porque perdão aqui não vai acontecer. Só que o Espírito Santo está falando para mim e para você assim, eu vou te encher de tal forma, de tal maneira que você vai ser capaz de fazer o que você jamais seria capaz de fazer. Mas eu tenho vergonha. Crente cheio do Espírito Santo não passa vergonha. Crente cheio do Espírito Santo revestido não passa vergonha. Aleluia! O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Hoje eu tiro toda a vergonha. Abre a tua boca para pedir perdão, sim. Vai perdoar, sim. Vai voltar a treinar, sim. Porque se você não fizer isso, o Espírito Santo se abaixa disso. Como que nós queremos que a nossa oração seja ouvida? Como que nós queremos que a nossa oração seja ouvida? Se muitas vezes a gente não consegue perdoar quando o irmão está do lado. A palavra do Senhor diz que depois do revestimento muita gente se converteu. Através da pregação de Pedro, muita gente se converteu. Olha que coisa linda! E o Senhor tem te levantado com uma forte nessa terra para pregar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz. E aleluia! E os cativos. E você muitas vezes que passou por uma fechada. Mas se não está dando como que eu vou fazer, não tem tempo, irmão, arruma tempo. Arruma tempo. É na fila do banco, é na fila do mercado, vai levar o filho na porta da escola, é no posto de gasolina, e não sei onde, mas o Senhor quer te usar como forte nessa terra. E o Espírito Santo de Deus olhando para você e tá dizendo que coisa linda. Olha, Pai, o teu filho, a tua filha, levando a mensagem do Evangelho. Vai lá, Espírito Santo, intercede por ele. Porque muitas das vezes a gente fala, Senhor, e agora? O que eu vou falar? Não deixa eu falar de mim mesma. Mas quando você abre a boca, irmão, você já buscou, você já jejuou, já orou, já se revestiu, já vestiu a armadura, foi pra guerra. Quem ora através dos seus anos é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Através da pregação de Pedro, aleluia, depois do revestimento, muita gente se converteu. E Pedro e João aconteceu, aleluia, o primeiro milagre. A cura de um aleijado. Aleluia. O Senhor quer te usar. Tem cura em tuas mãos. Tem milagre em tuas mãos. E o Senhor está falando. Levante tuas mãos. Porque o Senhor derrama hoje cura. O Senhor derrama hoje milagre. O Senhor derrama hoje bênção, aleluia, recalcada, sacudida, transformante. Oh, porque o Senhor quer te usar como um forte nessa terra. E muitas das vezes nós não damos espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Já vou caminhar para o final, mas eu quero que você entenda. Em Lucas, se você quiser abrir aí, aleluia, em Lucas, aleluia, no capítulo 3, no verso 21 e 22, onde nos diz assim: e aconteceu que quando todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, e como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Aleluia. No capítulo 1 ainda diz mais: e Jesus cheio do Espírito Santo, mais forte, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tampou Jesus ali naquele deserto, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Você perdeu a oportunidade de entender o que o Senhor está falando aqui comigo e com você. O Senhor
O inimigo ele vem todos os dias. Ele trama todos os dias. Ele tenta alguma coisa todos os dias. Ele arma laços, cilada nas nossas vidas todos os dias. Mas quando ele chega ao povo preparado, ao povo cheio do Espírito Santo de Deus, ao povo lavado e caminho pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Quando você está cheio, você não vai aonde você quer. O Espírito Santo te leva. Ele te conduz, ele te leva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Eu e você, a gente não se manda mais. Quem manda em mim, você é Ele. Então, não é aqui, Daiane, é aqui, Daiane. Aleluia, é eu que vou te conduzir. É eu que vou te conduzir, Vitória. Não é você que vai pegar o caminho que você quer, não. É eu que vou te conduzir. Olha o Espírito Santo te conduzindo nessa noite. Olha o Espírito Santo conduzindo a tua casa nessa noite. Olha o Espírito Santo conduzindo a tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes é difícil, eu sei. Mas quando você se derrama aos pés do Senhor Jesus, eu vi um pastor falando essa semana que quantas das vezes você dobra o seu joelho e fala 5, 10 minutos com o Senhor e já logo levanta. E quando você levanta, é aí o Espírito Santo que quer falar contigo, você levanta e sai e deixa ele falando sozinho. O Senhor está chamando eu e você para uma intimidade maior. Mas irmã Daiane, o que tem que fazer? Quando você fechar a porta daquele quarto, quando você entrar na presença do Todo-Poderoso, fica um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais ali de joelho. Não tem mais de joelho, minha filha, levanta nas cama ali naquele lugar. Vai falando com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai interceder por mim para você com gemidos inexprimíveis. Ele vai interceder por mim e por você. E muitas vezes a vitória não chegou, a cura não chegou, e o Espírito Santo está falando, filho, eu até tentei. Eu até tentei, mas você foi tão rápido nas suas palavras. Você foi tão rápido na sua oração, filha. E o Senhor está falando comigo. Enchei-nos do Espírito Santo. Enchei-nos do Espírito Santo. Oh, aleluia. Quando você está cheio, meu filho, aleluia, o mal vem embora, a doença vem embora, a enfermidade vem embora, a dor na articulação vem embora, aquele problema na justiça é solucionado, aquele filho que você tanto chora, o Senhor traz de volta para o seu abismo, aquele marido que tanto você pede ao Senhor. O Senhor vai ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando você busca o Espírito Santo, e você jejua, você ora, você renuncia tudo aquilo que é impuro, renuncia o pecado. Porque hoje, irmãos, hoje em dia está difícil, viu? Você tem alguém buscando o Espírito Santo de Deus. Você tem alguém buscar batismo com o Espírito Santo. Está complicado hoje em dia. Mas ainda existe um Deus. E também ainda existe um Deus do céu que intercede, aleluia, e que os meus anjos poderosos para guardar, para ajudar, para enviar o Espírito Consolador, para enviar o refrigério, para enviar a paz que excede todo entendimento. Ainda existe o Deus do céu. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você essa noite
faz. E quando você se enche, ele entra com providência. E quando você se enche, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. E quando você se enche, ele faz. Não é por acaso que você veio aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aí pertinho de você. Ele está dizendo: pede filho, olha o Senhor perguntando: pede filho, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheia do Espírito Santo? Abre a tua boca, diga que Jeová te deu. Aleluia! Ele tinha dentro da minha casa. E o meu filho João, aleluia! Ele tem uma sensibilidade fortíssima ao Espírito Santo. Que às vezes até lá, meu Deus do céu, aleluia, mas é mistério. Aleluia! E ele virou para mim e falou assim: e mãe, toda vez que você vai de um lado para o outro na cozinha, a vovó Zezé está atrás de você. A vovó Zezé, para quem não sabe, é minha avó que já partiu. E toda vez, irmãos, que eu entrava na minha cozinha, eu entrava na minha cozinha e eu falava: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. E eu cantava ali. E toda vez que eu saía, irmãos, era automático, essa canção saía da minha mente. Eu fiquei uma semana cantando esse hino na minha cozinha. E sabe aquele negócio que o Espírito Santo de Deus está te mostrando algo que você não está entendendo? Você está cantando. E meu filho falou assim nesse dia: mãe, quando você passa por um lado, a minha cozinha só um corredor assim, ó. Quando você vai, porque minha pia, irmãos, é um mistério daquele canto, né, Vitória? Minha casa. Aquela cozinha, aquela pia é um mistério. Minha mãe também fala: é um mistério, mas essa pia não é, não me deixa mistério. E quando eu ia para minha pia, eu falava: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, nos peitos de todas as idades, a Deus eu sempre louvar. E eu cantava: mas mãe, eu vou fazer assim, onde você vai, ela vai. Falei: o quê? Ele é, mãe, você vai para trás, você vai na geladeira, ela está atrás de você. Você vai para a pia, ela está atrás de você. Falei: já entendi. Aí o meu esposo passou, saiu do quarto e falou assim: o que está acontecendo? Falei: João falou que a minha avó está atrás de mim. Ele: você ainda não entendeu? Eu falei: eu acabei de entender. O espírito da morte está te rondando uma semana e você não percebeu. Porque morto já foi, não aparece não. Tem nada disso não. Não aparece pra ninguém não. E aí eu entendi. É uma semana, irmão, cantando aquele hino. Eu acho lindo esse hino. E eu cantando. E eu inocente, achando que eu tô cantando, adorando o Senhor, né? Que Jesus está voltando. E aí pra mim na cidade, Jesus me dará um lugar. E o espírito da morte me roubando. Eu falei: ah, Satanás, eu já te vi. Mano, na mesma hora, peguei o óleo de ungir no meu guarda-roupa. Presta atenção que eu não estou fugindo da mensagem não, já vou entregar. Peguei o óleo de ungir no meu guarda-roupa e falei: João, vem atrás de mim. Ele: que foi, mamãe? Eu falei: vem atrás de mim. Vem com a mão estendida. Maria Dona estava dormindo, cortando: bora. Ela: que foi, mamãe? Eu falei: levanta. A mamãe me assustada. Eu falei: viu, de crente assim mesmo. Aí eu falei: levanta, só vem com a mão atrás de mim, irmão. Eu comecei a clamar dentro daquela casa. Eu comecei a marchar dentro daquela casa. Eu comecei a ungir os pés na porta da janela, ungir cada canto daquela casa. E fui orando, entrei no quarto, entrei no banheiro, entrei no quarto das crianças, fui na sala, fui na cozinha. E eu orando. E ali eu orando. Quando eu cheguei na porta da saída da minha casa, eu terminei a oração. E o Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele falou: olha atrás da sua mulher. Tinha dois demônios dentro da minha música. Tinha dois demônios dentro da minha música. Ah, Satanás, aqui você não vai ficar não. Pega tudo que é teu. Pega a tua bagagem. Não, eu te mando
neste momento.